esse coração. Deus, por amá-lo de tanta forma, Pai, de tantas maneiras. Deus, com o coração totalmente quebrantado e contrito. Nós queremos, Pai, abençoar a vida do André. E nós declaramos, Deus, que da boca dele sairão palavras do nosso coração. Deus, que nessa noite, através da vida desse irmão, haja cura, libertação. Deus, que haja liberdade do Teu Espírito, Senhor, através daquilo que Ele declarar aqui. E nós damos toda a honra a Ti, através da vida do André, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Amém. Deus, é com muito temor que eu subo nesse púlpito hoje. Pregar na sexta-feira é bom. É gostoso, que aí é o meu ambiente. Mas quando o apóstolo Kelsey me convocou para vir aqui hoje no domingo, essa é a primeira vez que eu subo ao púlpito, depois de ser ungido pastor, no principal culto da igreja. Não que os outros cultos não sejam importantes, mas esse é o culto da família. E como o pastor Nilson colocou, hoje eu subo aqui. Deus tem feito para falar daquilo que Deus tem feito na minha casa, e para falar daquilo que eu tenho visto. Queridos, eu não sei o que Deus vai fazer, eu sei que Deus vai fazer. A lição de casa eu fiz, está aqui, ó. Tem 8 páginas. Eu sei que não vai sair tudo, nunca sai tudo. Mas, queridos, gentileza. Antes de eu dar os avisos da igreja, olha ele fazendo aí, ó. Eu consigo ver aqui alguns corações machucados e alguns corações sofrendo. Mas eu tenho uma palavra para te dizer, queridos. Deus é o Deus possível. Ele pode todas as coisas. O teu choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O sol nasceu e agora já está se... Não permita que a tristeza te pare. Não permita que as dificuldades do passado te travem. Porque Ele é Deus em toda. A palavra do Senhor diz que nós temos... Pastor André, é em tudo, queridos. É na alegria, é na tristeza, é no sofrimento. Mas eu quero dizer que Ele é o teu consolo. Consolador. E se eu fosse você, eu convidaria Ele hoje para estar te enchendo. Queridos, eu aprendi e eu tenho vivido. Eu só posso subir a um púlpito quando a palavra me pregar. E a expectativa do meu coração é que o que for dito hoje aqui seja para transformar você, igreja. Agora há pouco nós estávamos num tempo de oração e o Senhor falou a respeito de propósito. Tudo tem um propósito em nossas vidas. Amém? Fecha os seus olhos e curva a tua cabeça. Pai, nessa hora nós nos esvaziamos de todo o nosso eu, de todo o nosso conhecimento. Nos esvaziamos, ó Pai, dos sentimentos e emoções que muitas vezes nos travam, nos param. E nós abrimos os nossos corações, quebrantamos os nossos corações diante do Senhor. Porque um coração quebrantado e contrito agrada ao Senhor. Para render culto ao Senhor.
Diante disso, ó Pai, nós nos quebrantamos na sua presença. E nós declaramos que só o Senhor é Deus em nossas vidas. Não importa o que sentimos e passamos, só o Senhor é Deus em nossas vidas. Jesus, toma o teu lugar de honra nessa casa. Ei, exerce governo sobre nós. Espírito Santo de Deus, encha-nos como rios de águas vivas, que desce do trono de Deus. Que nós sejamos cheios da tua presença, Senhor. E que nessa noite, toda honra, toda glória e toda adoração seja dada a ti, Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor, por gentileza. É com força, queridos. É para Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode tomar o teu assento. Queridos, eu fui incumbido de passar 1 milhão de avisos para vocês. Então eu vou ser bem rapidinho porque eu tenho que pregar. Nós estamos convocando todos vocês, igreja, para participarem de um teatro na Páscoa. Eu já fui até escalado. Eu vou ser o quê? Eu vou ser Barrabás. Já pediram para deixar minha barba crescer mais, para eu ficar com cara de louco. Mas eu quero convidar você, igreja, a estar participando desse evento. Então, nós, adolescente, idoso, criança, você de 0 a 200 anos, a estar participando conosco, se voluntariando para estarem conosco nesse tempo. No final do culto, vocês procuram a Giza, o Denilson. Eles vão estar ali para estar orientando e anotando o nome de vocês, para que isso aconteça. Lembrando, é uma festa onde o Jesus será manifesto. E aonde o Evangelho de Deus será liberado sobre a vida da igreja. Amém? Queridos, como é que está o... Todos já fizeram a sua reunião, já estão fazendo, discipuladores da igreja. E aí, como é que estamos com os discipulados? Amém? Queridos, não esqueça de fazer a tua reunião de discipulado, tirar foto, mandar para o pastor Maico, para a pastora Michele, para o pastor Kelsey, para que comece a se mover. Amém? Vamos lá para os avisos? Coisa. Ah, sim, tem sim. O pastor Kelsey, um abraço para todos. O pastor Kelsey foi pregar em Balneário Camboriú, na Igreja Avivamento lá. E não deu tempo dele voltar. Ele falou assim: André, vai você e coisas do Senhor. Então ele manda um beijo para vocês, a pastora Rosângela, tá? Eles estão lá, estão bem, graças a Deus, está tudo bom. Queridos, culto de libertação. Quem aqui já participou do culto de libertação? Quem já foi ministrado? Queridos, o culto de libertação é o qual eu sou responsável, eu sou o pastor responsável por esse culto. O Ministério de Libertação está aqui para servir a tua vida, queridos. E o culto de libertação tem sido feito com muito temor e com muita graça do Senhor. Se eu fosse você, eu participaria e traria um convidado. Sexta-feira passada nós recebemos 4 visitantes. Queridos, e Deus falou com os 4, Deus tocou os 4. Teve uma irmã que ela veio e falou assim: pastor, eu preciso de ajuda, eu preciso que o senhor ore. E nós oramos. E no final do culto ela saiu ali, me deu um abraço, ela falou assim: pastor, eu estou saindo daqui restaurada. Queridos, culto de libertação não é só o sai-sai, uma manifestação, né? A ministração para expulsar demônios, não. Nós pregamos o Evangelho. E é o Espírito Santo quem te convence. Nós não estamos aqui para acusar ninguém. Pelo contrário, nós temos um cuidado muito grande com a vida de cada irmão e cada irmã que vem aqui para receber essa palavra. Então eu convido você, igreja. Eu vejo no domingo muita gente no culto, glória a Deus. Mas eu recebi uma palavra de que o culto de libertação ia ser um dos principais cultos da Igreja Avivamento.
Então eu convoco você a vir e a trazer um visitante, para que essa pessoa receba do Senhor a cura e a transformação. Amém? Vamos lá. Homens de honra, venha desenvolver a sua hombridade. Queridos, vai iniciar no dia 16 de março. O pastor Marco pediu para eu avisar que ainda tem vagas. Queridão, você quer aprender quão honroso é ser um homem de Deus? Se exponha a essa palavra. Se exponha a essa palavra. Venha fazer esse curso. Irmãs, façam dos seus homens, homens de honra. Os seus maridos, homens de honra. Libera os homens aí. Dá uma folguinha. Pede para ele trocar o chuveiro no outro dia. Mas, queridos, é importante que a igreja seja exposta à palavra. Amém? Vamos lá? Vigília de oração, dia 28/2, às 22 horas. Queridos, uma igreja que avança é uma igreja que ora. E nós temos aqui por hábito, graças a Deus, fazermos vigília. Irmãos, se esforcem. Participem conosco. É um tempo bom, um tempo profético. E nós temos vivido tempos proféticos nessa casa. Então participe conosco. A pastora Socorro é a responsável. Todos os pastores da casa vão estar aqui juntos para apoiá-los, para orar por vocês, para estarmos juntos levantando a bandeira do Senhor. Amém? Vamos lá? Aí. Culto para mulheres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1. Queridos, dia 23/2, nós vamos ter, às 8 horas, culto de mulheres. E pedimos a sua contribuição. 1 quilo de alimento não perecível. Queridos, não é 1 quilo de sal, tá? Não é 1 quilo de sal, por favor. A gente precisa, sim, de sal. Mas nós precisamos de outras coisas também. O povo não come só sal. O sal é só para temperar, né, Michele? Pastora Michele, responsável do ministério também, junto com a Rosângela, a pastora Rosângela. Então, queridas, venham participar. Abram seus corações para receber do Senhor a palavra. Amém? Mais algum aviso? Tudo certo? Cadê um tangedor para tocar para mim? Eu gosto de pregar com tangedor. Mal começou a carreira, já está ficando enjoadinho. Queridos, como eu falei no começo, é com muito temor e com muito tremor que eu venho hoje trazer uma palavra que tem mexido comigo. Tem mexido com a minha essência, tem mexido com a minha casa, tem mexido com a minha empresa. Aqueles que me conhecem intimamente sabem que eu não pago imposto para chorar. Eu só tenho tamanho. Sou um chorão. E eu tenho experimentado em minha vida algumas coisas, só que eu vejo que a igreja do Senhor Jesus tem passado pelas mesmas situações. E aí, perguntando ao Senhor, Deus, o que eu falo para a tua igreja? E aí, conversando com a minha esposa, comentando com meus filhos, o Senhor falou assim, fale de Jó. Falei, Deus, que responsabilidade. Fale de Jó. E aí eu conversando com o apóstolo Kelsey, nosso pastor. O pastor falou assim, deu uma gargalhada e falou assim, é só a tua vida, dá o teu testemunho. E agora há pouco, conversando com o pastor Maico, eu falei,
Michael, eu vou falar sobre Jó. Falar sobre aquilo que eu estou vivendo. Queridos, e não é com vergonha, não é com pesar. Porque Jó foi provado em tudo. Em tudo. Absolutamente tudo ele foi provado. Mas foi a forma com que Jó se posicionou perante a aprovação que o aprovou. Então o que eu quero dizer para você, querido, que por mais que as situações estejam difíceis, por mais que você esteja enfrentando escassez, não só financeira, mas espiritual, é a forma com que você se porta que interessa a Deus. Queridos, quando eu me posiciono diante de Deus, passando por provações, Ele espera de você uma atitude. Ele espera de mim uma atitude. Queridos, às vezes eu fico assustado com tanto mimimi, com tanta choradeira, da minha parte, da parte dos meus irmãos. E o que Deus quer de mim e de você é uma postura diante da aprovação. Você só é provado para ser aprovado. Eu só passo por provas para que o Senhor me aperfeiçoe. Mas, pastor André, e esse sofrimento, ele traz aperfeiçoamento, queridos. Então, a maneira com que eu encaro as situações é que me dá um destino para o cumprimento do propósito de Deus. Compartilhando das mazelas, das dificuldades que eu tenho enfrentado no mundo empresarial onde eu vivo, onde eu trabalho. Eu sou empresário. E esses dias, conversando, tendo uma não pequena discussão com a minha esposa, ela olhou e falou assim para mim: André, foi Deus que te deu a tua empresa. Então glorifique ao Senhor. Não tenha medo daquilo que ainda não aconteceu. Então somente glorifique ao Senhor. Queridos, vou falar para vocês. Glorificar a Deus com saúde, com dinheiro, com a vida tranquila, é uma benção. Agora, quando você está sendo espremidinho, quando Deus quer tirar de você a essência do seu coração, nós temos que tomar um cuidado, para que eu e você não murmuremos, mas para que eu e você glorifiquemos ao Senhor, em todas as situações. Queridos, dói, mas o final é bom. Dói, mas no final é bom. Sabe? Quando Deus fala assim, que Ele é o socorro bem presente no tempo da angústia. Isso é uma verdade imutável do Senhor. Não interessa quanto, nem como você está sofrendo. Ele é o socorro bem presente no tempo da angústia. Queridos, tem um anjo do teu lado. Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Queridos, Ele te livra do laço do passarinheiro. Ele te livra da peste perniciosa. Ele é o teu Deus. Ele espera de mim e de você uma atitude
para que se cumpra o propósito dele para mim e para a sua vida, irmãos. A nossa atitude é glorificar ao Senhor em todas as situações. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu falo para aqueles que andam comigo, anda comigo uma semana. No meio de toda essa guerra, eu e minha esposa tivemos que voltar para o nosso apartamento lá no portão. Glória a Deus. E aí eu vi o amor de Deus. Eu vi homens e mulheres se levantarem e dizerem assim: pastor, o senhor não me conhece, porque eu sou novo aqui na igreja. Mas eu vim aqui na sua casa dizer que eu te amo e te perguntar no que eu posso te servir hoje. Eu vi irmãos oferecendo um dia de trabalho para me ajudar a desmontar a minha casa e ajudar a levar tudo lá para o portão. Queridos, eu vi o amor de Deus. Eu vi o amor de Deus. Eu vi homens e mulheres nos apoiando, nos dando palavras que vêm do trono de Deus, de ânimo e de incentivo. Hoje à tarde, meu filho e a minha nora foram lá em casa e falaram assim: nossa, quanta coisa você tem. Aí a minha nora se juntou com a minha esposa e falou assim: desapega. Vamos desapegar, né, Ana? Vamos desapegar. E mexe em saco, e mexe em caixa, e mexe em coisa, e vai, vamos desapegar. Queridos, isso é o amor. Isso é o socorro. E eu não tenho vergonha de falar para você, igreja, que essa igreja se importa com as pessoas. Que essa igreja ama as pessoas. Não é porque eu sou um pastor, porque até ontem eu não era um pastor. Mas essa igreja, ela apoia, ela ajuda, ela se mobiliza para que o reino de Deus avance. Amém? Não era isso que eu tinha preparado, mas vamos lá. Jó, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. Anota aí, 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Queridos, Jó era um homem rico. Jó tinha uma família abençoada. Cara no Oriente. Mas Jó era um cara reto, um cara honesto, um cara que vivia os preceitos, a palavra do Senhor. Ele era íntegro. Aí, vamos lá para o capítulo 2. Jó capítulo 2. No outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. E Satanás também veio com ele. Você sabia que Satanás passa na presença de Deus todo dia?
ele se apresenta. Porque Deus governa sobre ele. Na verdade, ele está debaixo dos pés do Senhor. Mas vamos lá. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Ele dá um rolezinho na cidade. Hoje ele está nadando de braçada aí. Queridos, nós temos que estar atentos. Ele está ao nosso derredor, rugindo como leão. Ele não é o leão da tribo de Judá, mas ele tenta te enganar e me enganar. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele, para arruiná-lo sem motivo. Satanás falou assim: servir a você, ao Senhor, com dinheiro é fácil. Quero ver o Senhor tirar tudo dele. Vamos lá para frente. Pele por pele, respondeu Satanás: um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava sentado entre as cinzas. Queridos, cinza fala de humilhação. Cinza fala de se quebrantar, de se humilhar na presença de Deus. Então sua mulher lhe disse: ó mulher da beça, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Amaldiçoa a Deus e morra. E ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Até aí. Queridos, como eu disse no começo, adorar a Deus, falar do Senhor, quando está tudo bem, é maravilhoso. Agora, quando você passa pelo vale, quando você se encontra numa situação como essa de Jó, queridos, Satanás tocou em tudo o que Jó tinha, inclusive nos filhos, inclusive nas suas posses, ao ponto de os amigos de Jó, ao saberem do que ele estava passando, o visitar e não o reconhecê-lo. E aí eu vejo o trauma que foi tão grande, que esses caras ficaram sentados na frente de Jó por 7 dias e 7 noites, sem abrir a boca. E o pior, a sua ajudadora idônea, o seu porto seguro, fala assim: amaldiçoa esse teu Deus e morra. Queridos, muitas vezes eu e você passamos por situações e a primeira pergunta que vem
ao meu coração e ao seu coração é: qual o pecado que eu cometi para estar passando por esta situação? Senhor, aonde eu falhei? E a Bíblia diz que Jó manteve a sua integridade. Eu conversando com o apóstolo Kelsey, nesse período de mudança, nesse vendaval, assim, pastor, você vê algo errado em mim? Ele deu uma gargalhada, me abraçou e falou assim: só se eu tiver maluco, cara. Tá tudo certo. Tá tudo certo, André. Mas a minha esposa não falou para eu amaldiçoar o meu Deus e morrer. Até porque eu vou deixar uma viúva muito bonita ainda. E eu, orando, chorando na presença do Senhor, eu falei: Deus, eu sei que é prova, mas eu quero sair aprovado dessa. A minha esposa falou assim para mim: nós estamos juntos, amor. Só não murmure, só não reclame. Vamos orar junto. Vamos falar com Deus. E aí, queridos, nós começamos a experimentar o amor. O amor da igreja. O amor dos irmãos. Queridos, muitas vezes eu e você temos que parar, desligar tudo, só para ouvir a voz do Senhor. A Bíblia diz que esse homem não pecou, não murmurou, e ainda fala que falou para a mulher dele: você está maluca, não fale essas coisas. Os amigos não entendiam e não conseguiam identificá-lo, porque ele foi transformado pelas feridas. Você já se imaginou sentar em meio à cinza, pegar um caco de telha, um caco de cerâmica e começar a se coçar com aquilo? Ao ponto dos amigos não falarem nada, porque a dor era tanta. A dor era tanta que eles não tinham coragem de consolar a Jó. E aí você vai desenrolando no texto, e eu fui lendo, e eu fui vendo. Queridos, olha o que Jó fala para a esposa. Porém ele disse: como fala qualquer doida falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó os seus lábios. Pastor, mas beleza, ser abençoado por Deus, amém. Mas úlceras dos pés à cabeça. Pastor, privação, sem dinheiro, sendo humilhado. Temos que dar glória a Deus. Queridos, da boca dele não saiu o pecado. Da nossa boca não pode sair o pecado. A tua boca foi feita para abençoar e não para amaldiçoar. Ela foi feita para construir e não para destruir. Queridos, por mais que as situações digam o contrário, em tudo, queridos, eu e você devemos dar graças. Mas pastor,
Eu estou quase indo a glorifique ao Senhor. Ele vai te dar o escape. Ele vai te dar a estratégia. Pastor, o meu casamento está acabando. Clame a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Em vez de você ficar se matando com seu cônjuge, ore. Clame ao Senhor. Pastor, o pecado bate à minha porta. E muitas vezes eu não consigo me manter. A palavra de Deus diz assim, ó, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Pastor, mas eu sou fraco. A palavra de Deus fala que é na fraqueza que ele me fortalece. Queridos, em tudo esse homem foi provado. Ele perdeu tudo. 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. Que chamavam, convidavam um ao outro para se banquetear em suas casas. Se alegravam porque Deus os prosperava. Aí Satanás fala assim, eu quero ver esse cara na prova. Se ele vai glorificar o teu nome, Deus. Ele é o teu queridinho, o Senhor protege ele. Você sabe o porquê que Jó era tão próspero? Porque nele não havia pecado. Ele se manteve firme diante de todas as provações. Diante de tudo o que ele experimentou. Da boca dele não saiu pecado, diz a Bíblia. E aí eu e você vemos a nossa vida. E aí eu quero te perguntar, porque essa é a pergunta que eu me faço todo dia, quase o dia todo. Qual é o propósito? Agora no momento de oração, junto com a pastora Socorro, com a equipe de dança, com o nosso balé, que é profético. O Senhor me falou a respeito de propósito. Tudo tem um propósito. Tudo tem um porquê. Tudo. Absolutamente tudo. Queridos, quem esteve aqui ontem nas 12 horas de adoração? Levanta a sua mão para mim ver. Queridos, foram 12 horas de entrega ao Senhor. 12 horas onde a palavra profética foi liberada nesta casa. 12 horas de quebrantamento pelo pecado da nação. Na sexta-feira, o Denilson pregou a respeito do carnaval. Que não é uma festa para nós cristãos, mas é o lugar onde nós devemos estar para levarmos a salvação aos perdidos. Não a acusação. Porque na quarta-feira eles se quebrantam e aí pedem perdão por todos os pecados. E nós estávamos aqui como igreja 12 horas. 12 horas. Quantas igrejas vieram, Elaine? Você lembra? 6 igrejas. 6 igrejas se juntaram nessa casa para louvar e adorar ao Senhor. A cada hora, um homem de Deus subia aqui e trazia uma palavra. Na viração do dia, nós tivemos uma palavra. Às 6 horas da tarde foi liberada uma palavra. Todas as horas foram ministradas. Para quê? Para que se cumpra o propósito de Deus nesse lugar. O Senhor nos disse que esse lugar, que nesta região nós traríamos vida,
nós traríamos avivamento. Esse nome tem um propósito. Não é a igreja do avivamento, é a igreja avivamento. Porque nós queremos ministrar vida e liberdade nessa regional. Pastores de várias denominações se uniram, trouxeram seus ministérios de louvor, subiram nesse púlpito e ministraram ao Senhor com um propósito. E aí, quando eu vejo o que esse homem passou, e quando eu vejo o que eu e você muitas vezes passamos, eu me pergunto, qual o propósito? E aí, queridão, eu lembro das promessas, das palavras proféticas que homens de Deus liberaram sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, sobre o ministério que Deus propôs a mim e sobre esta igreja. Homens de Deus, profetas do Senhor, entregaram palavras de vitória para esse lugar. Mas, querido, para que haja vitória, eu e você precisamos encarar as guerras. Porque senão, nós nos tornamos como crianças birrentas. Eu quero, me dá. Aí o bestão do pai vai lá e dá porque ele bateu o pezinho. E não é assim. O reino de Deus, ele é tomado à força. É por força e violência. Nós temos que ser violentos no Senhor. Nós temos que ser fortes no Senhor. Resistir, pois, toda aprovação. Porque grande será o seu galardão. Eu recebi essa palavra quando eu estava num leito de morte, esperando a morte chegar. E um pastor que eu nunca tinha visto na minha vista foi lá e falou assim, André, e eu comecei a chorar, eu não tinha entendimento daquilo. Eu falei, o diabo quer me matar. Pastor, depois que eu entreguei minha vida para Jesus, o diabo quer me matar, porque agora eu não sirvo mais a ele. E o pastor entregou essa palavra para mim. Eu não sabia o que era aprovação e muito menos o que era galardão. Queridos, é na prova que eu e você somos aperfeiçoados. E o galardão, ele é grande. Ele é grande. Sexta-feira agora, nós pregando e no final orando pelo povo. Eu não consigo orar por uma pessoa sem que essa pessoa confesse ou reafirme a sua fé em Cristo Jesus. E nós tivemos o privilégio das pessoas que nós oramos, elas confessarem o Senhor Jesus. Queridos, tem festa no céu quando um pecador se arrepende e quando ele confessa Jesus. Queridos, por mais difícil que as situações aconteçam em minha vida, em sua vida, não importa o quanto você perdeu, o quanto você tem perdido, não é só financeiro, não é só financeiro. O que importa é o que esse tempo tem te ensinado. O que eu posso aprender com o sofrimento. O que eu posso aprender com a provação. O quão forte eu saio dessa luta. Porque eu me torno escravo. Queridos, eu sou escravo de Cristo Jesus.
A minha vida já foi entregue a Ele quando Ele foi pregado naquela rua de cruz, pelo meu pecado. A condenação que estava sobre mim foi sobre Ele naquele madeiro. Então eu não tenho direito de ficar de mimimi, porque Ele já venceu. Ele pagou um preço de cruz. O sangue dele foi vertido naquela cruz. Então eu não tenho direito. Eu não tenho direito de chorar. Aí eu conversando com o pastor Kelsey, ele me trazendo consolo, ele olhou para mim e falou assim: hoje, chore e se rasgue na presença de Deus. Hoje, abra o teu coração e fale tudo o que você precisa falar para Deus. Mas amanhã de manhã, levanta a tua cabeça como um vencedor e avance. E eu convido você a tomar essa posição. Porque não adianta ficar de mimimi, queridos. Eu e você precisamos assumir a nossa posição em Cristo. A palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Queridos, fazem 20 anos que eu sou convertido. Já passamos pela morte, Deus nos deu vida. Já passamos pela miséria e Deus nos levantou. Estava contando esses dias que teve um período da minha vida em que eu dormia 4 horas por dia, eu tinha 3 empregos. Aí a Débora, minha filha mais nova, falava assim: o papai tinha um emprego para pagar a casa, o outro emprego para pagar o carro e o outro emprego para dar papá para a gente, né, pai? Até que um dia o Samuel e a Débora me pararam e falaram assim: papai, quando é que você vai parar para brincar com a gente? Eu falei: Deus, o que eu estou fazendo com meus filhos? E aí mais uma vez Deus mexeu as peças. E queridos, não estou me fazendo de vítima. Quem caminha comigo bem pertinho conhece o meu coração. Sempre luta, mas sempre Deus dando a vitória. Queridos, eu tenho o privilégio de ter uma esposa sábia. Às vezes eu falo para ela assim: cara, você está muito chata hoje. Eu não sou teu filho, eu sou teu marido. É diferente o negócio. Porque ela fala assim: ô, para aí. Olha o que você está fazendo, cara. Presta atenção no que você está falando. Quem me conhece sabe. E queridos, todas as vezes que eu e ela entramos nessa situação, nós vemos a poderosa mão do Senhor nos socorrendo nos tempos da angústia. Nós experimentamos o prover de Deus em tudo. Queridos, em absolutamente tudo. Tudo. Deus levantar um irmão lá e falar assim: Andrezão, o inverno chegou e eu vi que você só tem um casaco. O meu patrão morreu
E ele é do teu tamanho. E a viúva está procurando alguém para dar as roupas dele. Eu falei assim, irmão, joga na mão aí que nós estamos precisando. Queridos, só não veio as cuecas do velhinho. O resto, tudo, absolutamente tudo. Descobri que esse homem era um general do exército e ele tinha uma boa posse. A hora que eu olhei as roupas dele, eu falei, isso aqui é roupa velha? Lá na minha terra, isso aqui é bênção. Deus nos suprir do jeito dele, da maneira dele, da forma com que ele quis, para mostrar que ele é Deus. E que nada, absolutamente nada, sai do controle das mãos do Senhor. Ah, pastor, mas você é um pastor falando isso. Está vendo aqui, ó? Tem sangue. Antes de eu ter um título, eu sou um homem. Eu e você precisamos entender que nós passamos sim por situações, mas é a forma com que eu encaro e eu decido me levantar diante das provações. Para que lá no final de tudo, o pastor Marco entregou a palavra aqui para mim agora há pouquinho. Ele falou lá no final, André. Lá no final de tudo, você vai se alegrar com o que Deus vai fazer na sua vida. E eu digo isso para vocês lá no final, igreja. Vocês se alegrarão com o que Deus está fazendo em sua vida. Jó perdeu o gado. Jó perdeu os filhos e filhas. Ficou perebento, cheio de úlceras, cheio de tumores, ao ponto de se coçar, de se limpar com um caco de telha. Você já tentou tirar a casca de uma ferida com a unha? Você já teve uma ferida e resbalou e arrancou a casca da ferida com um resbalão? Agora você imagina você sentado. Você já colocou cinza sobre uma ferida? Quem aqui é do tempo do mertiolate? Tão velho, hein? Tão velhinho. Tem uns irmãos aí que esconde a mão, hein? Hoje esse mertiolate nem cheiro tem. Na nossa época eu falei, ai, machuquei. A mamãe vinha com mertiolate lepe. Você quase esfregava a ferida no chão para o negócio parar de arder. Aí falava assim, tá ardendo é porque cura. Agora se coloque no lugar de Jó. Perdeu tudo. Tudo, todo o seu dinheiro. Seus filhos morreram. E a sábia da esposa amaldiçoa esse teu Deus e morra. Os amigos em volta, 7 dias olhando para a cara do caboclo, não falava nada. E aí, lendo, esse cara era tão de Deus. Esse homem era tão poderoso em Deus, que a Bíblia fala que ele estava orando pelos seus amigos. Irmão, o cara tinha tempo na sua dor de orar pelo seu irmão. Eu e você, com uma dorzinha, a gente fala assim, vou tomar um remédio, vou me enrolar na cobertinha e vou mimir, porque está doendo. Dorme e passa. Queridos, a Bíblia diz que a dor desse homem, os amigos dele não tinham coragem de consolá-lo, porque a dor era muito grande. Eu fui operado do coração, e eu conheci a dor. 6 meses depois da minha cirurgia, para eu tossir, para eu espirrar, eu abraçava um travesseiro e apertava contra o peito, e aí eu tossia bem devagarinho.
E já ia sentando. Para espirrar, eu falava, Senhor, não me deixa gripado, não me deixa gripado, não me deixa gripado. Porque eu quase morria. Meu filho Samuel, essa semana, fez 18 anos. E junto com ele, eu fiz 18 anos de vida. Eu tenho 2 aniversários. Quando eu fui operado, em janeiro, em fevereiro, meu filho Samuel nasceu. Toda vez que eu olho para ele, eu lembro de quanto Deus me ama. Os irmãos falam assim, André, você não pode fazer força. Você é operado do coração. Eu falo, irmão, eu fui curado. Eu faço força. Fiz tanta força na minha mudança que me deu uma dor no peito, amorteceu o meu braço. Eu falei, Deus, eu quero fazer mudança, eu não quero fazer um velório, não. Foi ou não foi, Tatiane? Os irmãos falam assim, André, para um pouquinho. Aí eu falei para Samuel, alonga o braço do pai aqui. Aí ele alongou. Sentei 2 minutos. Falei, bora, vamos trabalhar, que tem que encher o caminhão. Vamos lá, o Valdemarzinho. No outro dia estava tudo rengo, com as costas doendo. Fez força. Marcelão, meu Deus. Meus filhos, o Rodrigo, Flávio. Homens que se voluntariaram. Queridos, eu não estou aqui querendo exaltar o homem, não. Eu estou aqui exaltando o nome do Senhor Jesus. Porque Deus usa os seus para abençoar os seus filhos. Aí depois que a casa estava toda lá no apartamento, eu falei, Deus, 140 metros de casa para 90 metros de apartamento, o que eu vou fazer com tudo isso? Tudo entulhado. Aí o Claudemir e a Elaine falam assim, pastor, eu vou lá na sua casa te ajudar. Eu falei, ô irmão, aleluia, glória a Deus. Chegamos lá de 3 guarda-roupa, fizemos 2, e eu falei, glória a Deus, tem guarda-roupa nessa casa. Claudemir usou quase meio quilo de parafuso para juntar tudo aqueles negócios, e eu ajudando ele, falei, Senhor, de onde esse cara consegue fazer isso? Mas é o amor de Deus, filha. É o socorro. Está difícil. Chame um irmão. Fala assim, meu irmão, me ajuda aí. Me apoia aí. Olha, eu estou passando por isso. Eu fiz isso com vários dos meus irmãos aqui. Ah, mas você é pastor? Não, irmão, eu tenho que falar mesmo. Eu não sou super-homem, quem dera fosse. Mas eu sou um homem que o Senhor levantou para liberar uma palavra sobre a igreja dele. Para dizer que há esperança no Senhor. Para dizer que a minha fé me leva a conquistar o propósito do Senhor para a minha vida. Por mais que as tempestades sejam intensas sobre a tua vida, Ele é o teu porto seguro, Ele é a segurança da sua vida. E eu não posso ficar chorando o dia todo. Eu tenho que me posicionar e dizer, Senhor, está doendo, mas eu estou aqui. Eu passo pela prova dando glória a Deus, mas eu glorifico ao Senhor em tudo. Queridos, só para te dar um alerta, Satanás está caçando a tua cabeça, tá? Todo dia. Ele quer te pegar. Ele não brinca de ser diabo, não. Ele sabe o que ele tem que fazer. Ele conhece bem o trabalho dele. Tati está me falando, chegou a tua hora. Deixa eu só fazer um resumo aqui. Porque Deus restaurou a vida de Jó. Restaurou tudo. Quem estava aqui no culto, no primeiro culto do ano? No dia 31, na virada.
depois no primeiro culto de janeiro. Eu trouxe uma palavra, depois a pastora Michele trouxe a mesma palavra, dizendo sobre dupla porção, sobre porção dobrada. Queridos, quando nós falamos de porção dobrada, não é tão somente financeira, é porção dobrada do Espírito Santo de Deus na tua vida. Ele quer, e Ele pode, e Ele vai restaurar. E Ele vai liberar sobre a tua vida a porção dobrada do seu espírito, a porção dobrada nas suas finanças, a porção dobrada no seu casamento. Shonai destonou babás. Chenenei anashenei. Chonou babá nande nanas sono yosini ananas. Chenenei yasono. Romba babá senei. Estende a tua mão, filho. A hora que você levantou a tua mão, Roshiniasti ambadondianeiastenei. Ele autorizou. Ele liberou sobre a tua vida. Rei asenei abandederonastenei oshiti. Rei asenei. Acabou. Tudo acabou. Ele libera um novo tempo. Renei. Ele libera um novo tempo sobre a tua vida. Ele restaura os caminhos tortuosos em que você andou. Ei, é um novo tempo. Prepara-te para receber. Aquilo que o Senhor tem para a sua vida é liberada hoje. Ei, ao fogo aí, ó. Ao toque aí, filho. Ei, receba. Ei, queridos, Shonou bastei. Shenenei asta, nem abandanai ele. He adasta no yande yas, nei erei. A Bíblia diz que Jó recebeu do Senhor 7 filhos homens de volta e 3 filhas. E que as filhas dele chamavam Gemima, Késia, Querem, Apuk. E foram as mulheres mais formosas do Oriente. E que Deus restituiu tudo. Absolutamente tudo o que ele havia perdido. E que esse homem viveu por 140 anos. Morreu com dias fartos. Foi recolhido como feixe de trigo. Queridão, queridona, tinha muito mais para falar. Pelo menos mais umas 4 folhas. Mas o que eu quero falar aqui para você. Está doendo? Dá glória a Deus. Está sofrendo? Glorifique ao Senhor. Vai passar. Vai passar. Já está acabando. O que importa para o Senhor é como eu e você nos posicionamos diante de todas as frustrações, de todas as provações. Aí, para acabar, eu quero chamar vocês para um tempo de oração. Deus é bom, cara. Jó 42:5 diz assim, ó. Antes,
Eu o conhecia só de ouvir falar. Mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Queridos, ele só ouvia falar. Mas foi na prova, foi nesse período de provação, de adversidades, de muitos sofrimentos, que ele passou a conhecer a Deus, a ver a Deus com seus próprios olhos. Ei! Clame, se rasgue, ative a sua fé para conquistar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Vamos rir lá no final, vamos nos alegrar com tudo aquilo que nós passamos, e vamos dar glórias ao nome do Senhor, porque a sua fidelidade dura para sempre. Ele é fiel. Ele é fiel. Então não faça da tua boca um ninho de murmurações. Chore, mas se levante como um valente. Coloque-se em pé, igreja, por gentileza. Quero pedir para o pessoal do balé. Queridos, enquanto o balé vai estar passando no meio das fileiras, eu quero pedir para os pastores virem aqui à frente.